Os nordestinos, à procura de melhores condições de vida e fugindo da seca de sua terra, vieram para a cidade do Rio de Janeiro tentar a sorte. Com sua força de trabalho, eles ajudaram a construir a cidade maravilhosa. Viva o povo nordestino! Então, pessoal, antes da leitura desse cordel, né, o povo nordestino tem uma importância enorme com a força de trabalho na construção, no crescimento da cidade do Rio de Janeiro, né? É, a gente teve essa experiência agora no próximo, antes das Olimpíadas, começou lá no PAN de 2007, né? Teve o Pan-Americano, depois teve a Copa do Mundo e foi um evento seguido de outro, e isso trouxeram várias fontes de trabalho, né? Vários empregos, né? Na cidade do Rio de Janeiro e no estado também. Abriram-se durante esses anos, não só por conta também das Olimpíadas, desses grandes eventos que ocorreram, mas com a construção da CSA, do Porto de Sepetiba, né? Do Arco Metropolitano. Então foram grandes obras, são grandes obras, né, que têm as marcas, né, e o suor do povo nordestino, como também a Ponte Rio-Niterói, o aterro do Flamengo, e outras tantas obras, né, que não tem como enumerar, de tantas obras, de tanto crescimento, tanto na construção civil como em outras áreas que foram necessárias essas mãos de obras, né? Então, é um povo trabalhador, sofrido, e Paulo Cordel Buick retrata esse sofrimento do povo lá do sertão, da seca, aonde plantação não floresce, onde não tem água não tem vida, né? E o povo nordestino, eles faz lembrar do povo nômade, que está num lugar onde tem muita dificuldade, muitos percalços, e ele parte, muitas das vezes deixando família, pai e mãe para trás, em busca de um sonho, de uma vida melhor, ok? Então vamos à leitura do cordel. A seca na minha terra. Vou descrever aos amigos com tristeza e desencanto a seca que hoje reina no Nordeste em todo canto, deixando a grama queimada e até o gado anda manco. O sol parece uma brasa, o céu azul a brilhar, a terra queima igual fogo, barreiros e rios a secar, até cacimbas antigas já deixaram de minar. Nos jardins murcharam as flores, estragado em caveira. No rosto do nordestino só se percebe a canseira, a dor é grande em sua fala, em vez de água, é poeira. Paulo Cordel Buick. Bom, pessoal, então temos aqui nessa parte a interpretação do texto, um espaço de pesquisa e uma curiosidade. Vamos começar pelo espaço de pesquisa. Vocês vão pesquisar, né? O autor do cordel diz que as cacimbas antigas deixaram de minar. O que é uma cacimba? Pesquise e registre no seu caderno o que você encontrou. Então, vocês vão pesquisar a palavra cacimbas. Tá? No espaço Você Sabia, o local em que construíram o Centro de Tradições Nordestinas, a Feira de São Cristóvão, era o ponto final dos caminhões chamados de pau de arara, no momento do crescimento urbano muito acentuado. Ali era um local de contratação de mão de obra para os pedreiros, porteiros de edifício, que foram ocupações tradicionais dos migrantes nordestinos nesse período. Esse ano, a feira completa 75 anos. Então, pessoal, a atual Feira de Tradições Nordestinas, eu já tive lá, é um espaço exclusivamente nordestino. Lá você encontra de tudo que você possa imaginar que exista nos estados do Nordeste do país. E ali era o estacionamento dos caminhões. Naquela época, em 1945, as pessoas não viajavam, não vinham do Nordeste para o Rio de Janeiro em ônibus confortáveis ou aviões como é hoje.
elas vinham em caminhões e a viagem demorava semanas, né? E, e as pessoas ficavam expostas a acidentes, ao tempo, a muitas privações, né? Durante o período de viagem. E também o Rio de Janeiro, essa migração começou antes, né? Mas com essa necessidade de ter as suas tradições mais perto, mais presente, o povo construiu esse espaço, né, de centro de tradições nordestino. E também, né, o Rio de Janeiro, em 1746, se eu não me engano, ele deixou de ser a capital do Brasil, né, em 1763, né? Em 1763, a capital era Salvador e decidiram então transferir para o Rio de Janeiro, né? Então a capital veio para o Rio de Janeiro, aí, né, as pessoas que moravam naquela região, os burgueses, se transferiram também para a cidade do Rio de Janeiro e aí começou aquela grande construções, né? Tinham que organizar a cidade, crescer a cidade, né? Fazer casas, monumentos. Então a oferta de mão de obra naquela época era mão de obra escrava, né? Depois da abolição da escravatura, né, da escravidão, né, com um tempo depois, aí eu não sei precisar para vocês quando começou esse evento de migração do povo nordestino para o Rio de Janeiro, né? Como o Rio de Janeiro era a capital, era badalado e tinha muito emprego, né? Tinha muita construção, principalmente na construção civil, então as pessoas saíam do Nordeste, pegavam lá o caminhão do pau de arara e vinha para o Rio de Janeiro tentar uma vida melhor por conta da seca, né? Após isso, né, o Rio de Janeiro já iria deixar, né, a necessidade de interiorização da capital, né? Queriam tirar a capital do Brasil do litoral e jogar para o interior do país, escolher um lugar que é ali onde é Brasília hoje, e em 1956, né, com a eleição de Juscelino Kubitschek, que teve início a efetiva construção da cidade, né? E a cidade de Brasília, né, a construção da cidade de Brasília, né, foi entregue, né, seguindo o plano de urbanização de Lúcio Costa e uma orientação arquitetural de Oscar Niemeyer. Eu já comentei com vocês aqui sobre Oscar Niemeyer, ali, né, um dos maiores arquitetos do Brasil, né? Então, a partir dessa data, iniciou a transferência dos principais órgãos da administração federal para a nova capital, Brasília. Provavelmente muitos dos nordestinos que estavam aqui no Rio de Janeiro devem ter migrado também para Brasília para a construção da nova capital federal. Eu lembro que meu pai contava que um pai dele, o meu avô, ele participou da construção de Brasília. Meu pai participou da construção de Brasília, meus tios, alguns tios meus, participaram da Constituição de Brasília em 1958, foram para lá, só que eles foram para lá, trabalharam durante um tempo, quando acabou aquela mão de obra ali, voltaram para o Rio de Janeiro. E a obra foi entregue inacabada. Então, durante muitos anos, ainda houve muita demanda de mão de obra em Brasília, né, a capital do nosso país. Com isso, esse povo nordestino, né, nessa migração de um lugar para o outro, à procura de emprego e trabalho, né, faz nos lembrar do povo nômade, né? Não tem trabalho lá, ele sai de lá e vai procurar o trabalho aonde tem a maior quantidade de mão de obra, né, pessoal? Então, voltando ali para a interpretação, temos as 5 perguntinhas para vocês responderem. Qual é o assunto do texto? E com quais sentimentos o autor descreve os amigos acerca de sua terra? No trecho Estradas, gado em caveira, o autor quis dizer que o gado está com o quê? Né, pessoal? Em qual rosto se percebe a canseira?
E por qual motivo a grama fica queimada e o gado anda manco? Então, pessoal, vocês releiam o texto com atenção, com cuidado, procurando entender, né? No espaço pesquisa, você, se tiver um parente nordestino, um amigo nordestino, ou então pesquisa no computador o significado da palavra cacimbo, que são cacimbos. Ok, pessoal? Então, pessoal, após a leitura lá do texto acerca da minha terra, na minha terra, né, nós vamos fazer a leitura dessa tirinha, interpretando tirinhas. Eu dividi aqui os slides para ficar bem legal para vocês, né? Nós aprendemos algumas coisas, tiramos algumas curiosidades a respeito do Centro de Tradições Nordestina, o que era aquele espaço e no que se tornou, né? Aprendemos também com relação à transferência da capital federal do Rio de Janeiro para o interior do Brasil, para o centro-oeste do Brasil, em Brasília, né? Vocês vão aprender isso mais à frente em outras séries nas aulas de História, com um professor de História que trabalha somente com essa disciplina. Então vamos aqui no nosso texto interpretando tirinhas. Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Bom, pessoal, então essa tirinha aqui, ela está falando com relação à diversidade, né? E respeito. Nós não somos piores nem melhores do que ninguém, né? E não somos iguais, né? Nós somos chamados indivíduos porque nós somos únicos. Não existe no mundo uma pessoa que tenha o mesmo DNA que você, que tenha a mesma personalidade, características físicas e mentais que você tem. Por isso, somos chamados de indivíduos, porque somos únicos, né? Então, no primeiro quadrinho, nós temos ali um menino cadeirante, e ali nós temos ali um menino branco, um menino negro, e nós temos aqui também no segundo quadrinho uma menina, né, no esporte, a estudante negra e a indígena, e também temos outra pessoa afrodescendente, né, no último quadrinho. Então, nós estamos percebendo nesse quadrinho a miscigenação, a mistura de raça e a colocação de que nós somos diferentes e totalmente livres, né? Como pessoas e como seres humanos, e devemos nos respeitar um ao outro. Ok, pessoal? Então, pessoal, nesse slide aqui, nós temos a parte de interpretação que está na folha que vocês pegaram na nossa sala de aula do Google, né? Vocês vão responder essas 3 perguntas, bem fáceis, e enviar de volta para mim lá pelo Google ou pelo grupo da escola no WhatsApp, ok, pessoal? Você sabia que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, coloca o Brasil em posição de destaque entre os demais países do mundo por ser considerado uma das leis mais avançadas na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes? Esse ano, o nosso Estatuto completa 50 anos. Ele é uma grande conquista para as crianças e o adolescente de todo o nosso país. Os adolescentes, né, pessoal? Esse ano foi o ano passado, tá, pessoal? O Estatuto da Criança e do Adolescente, esse ano, 2021, completa 51 anos de existência, que direciona aí a proteção da criança, né? Que tenha lá também, dentro desses estatutos, os direitos e os deveres também que as crianças têm em relação ao seu convívio social. Ok, pessoal?
Então, pessoal, estamos encerrando a nossa aula de língua portuguesa e quero lembrar a vocês para se inscrever no canal e ativar as notificações para você receber os avisos de quando as aulas estão sendo postadas. Lembrando que você pode acessar as aulas no Google Sala de Aula, nos links do Rio Educa em Casa, use o aplicativo, né? E você não gaste os seus dados de internet, e lá existem outros caminhos para o seu aprendizado. Tem outros portais, tem o portal da Multirio, o Armazenzinho e outros para você acrescentar ao seu conhecimento e ao seu estudo remoto nesse momento de pandemia. Se cuidem, usem máscara e até um próximo encontro. Tchau, tchau!